O Homem que Sabia Javanês, conto de Lima Barreto. Nós estamos no 6º vídeo. O vídeo anterior foi mais curtinho, foi uma digressão sobre o basco, sobre as línguas indo-europeias e várias outras famílias. Então vamos lá. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir, a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga, até o final do conto eu aprendo a pronunciar isso aqui, Jacuecanga. Então vamos lá. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. Eu acho fantástica essa parte aqui porque, olha, se for para você ser um vigarista e você souber escolher muito bem o seu aluno, tem como você ser um vigarista sem saber muita coisa, né? Então, isso parece, é muito realista isso daqui parece muito realista no sentido de realidade, né? Parece, é muito isso, né? Você pega, por exemplo, um professor de idiomas, o professor vai gastar lá 2% do conhecimento dele, 1% do conhecimento dele para ensinar os alunos básicos. E tem alunos que vão ficar no básico durante um ano e meio, né? Se é um aluno com dificuldade, como é o caso do nosso velhinho aqui, ele vai ficar lá no básico, sei lá, 4 anos, né? Então não tem como aprender ali algumas coisas e aí depois ensinar logo em seguida e estar bem à frente. O importante é sempre estar um pouco à frente do teu aluno, né? Então é esse tipo de vigarice que funciona, né? Funciona muito bem com o narrador. E a gente se convence que isso acontece mesmo, né? A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas, com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro! Tão moço! Se eu soubesse isso, onde estava, né? Onde estaria se ele soubesse javanês, pelo amor de Deus, né? Mas o genro ficava admiradíssimo. O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador. Homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro Encantado. Bastava entendê-lo, disse ele. Não se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao velho como sendo do Cronicon. Cronicon é o termo que a gente usa, também pode ser chamado cronicão. Eu acho meio feio cronicão, mas tá bom. Que são as crônicas medievais, né? São os fatos significativos documentados nos conventos, né? Então impingias ao velhote como sendo do Cronicon, aqui é claro no sentido de um documento medieval, documento muito antigo, né? Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático,
como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. Patuá, aqui, ele pode ser um balaio, né, um tipo de cesto, né? Mas, então se você for no dicionário, pelo menos no UAS, que é o melhor dicionário da língua portuguesa, você só vai achar patuá como sendo um balaio. Patois é um dialeto rural francês, né? Eu fiz uma pesquisazinha assim. Então, certamente é isso que o Lima Barreto está se referindo, né? A patois. A patois. Bom, se é um dialeto rural francês, é uma língua que ninguém conhece, por analogia, você entende como que acontece do dialeto rural francês está sendo aplicado aqui a um malaio, né, ao javanês. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Tagalo é o natural das Filipinas, né? Então fiz todas essas objeções. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou com mais ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então, sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. Perceba, a ironia aqui certamente é essa admiração comum ao brasileiro, né? Outros lugares também, né? Mas é o brasileiro que o Lima Barreto está fazendo a sua crítica, de admirar um conhecimento pelo status do conhecimento, né? Então não importa que o javanês não vai trazer benefício nenhum, não importa que na prática o nosso personagem principal não está fazendo nada, ele só tem o status do conhecimento, né? Então é a história do diploma, né? Então olha que bonito, eu tenho doutorado, pós-doutorado, tá? Mas na prática esse cara é sábio por quê? O que ele fez de sabedoria? O que ele mostra de sabedoria? Não, ele sabe javanês. Ninguém aqui sabe javanês. Então, por isso que ele é tão profundo, sábio, respeitado, né? Porque ele sabe javanês. Então, teve um dos amanuenses. Amanuense é um funcionário que trabalha em repartição pública, principalmente fazendo cópias, né? Teve um que não gostou muito, ficou com inveja. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro, né? Então, Kanak, eu coloquei aqui, né? Vamos ver aqui, da Caledônia, que é um arquipélago da Oceania, né? Na verdade, Kanak, a gente tem um grupo de línguas, né? De um arquipélago na Oceania. E no grupo Kanak, de acordo com a minha pesquisa, a gente tem 28 línguas Kanaks, né? E esse cara sabe uma língua Kanak. Então ele sabe algo ainda que mais difícil de provar que ele não sabe, né? Javanês já é difícil, ninguém no Brasil fala javanês, na nossa história.
Imagine Kanak, que é uma linguazinha... Não, ela é uma língua num grupinho mínimo lá de 28 línguas, que ninguém conhece, as línguas Kanaks. Ele sabe uma dessas. Bom, disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pince-nez. Pince-nez é aquele óculosinho, né? Lembra-se que pince é de beliscar, né? Nariz, né? Então ele fica beliscadinho no teu nariz. Pince-nez no nariz e perguntou: então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou na Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério. Adido é como você fica vinculado ali sem você ainda não ter um cargo permanente, né? Então, de hoje em diante, fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística, né? Lembre-se, Bali é na verdade Basileia, né? É o jeito francês de falar Basileia, que é a terceira maior cidade da Suíça. Okay? Então ele vai para Basileia, né? Mais portuguesado, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia Rovelac, o Max Miller e outros, né? Tanto o Rovelac como o Max Miller são linguistas, né? Então leia esses livros que são importantes para que você, com todo o seu conhecimento de javanês, consiga representar o Brasil. Olha, eu não tenho grandes experiências nos grandes círculos acadêmicos, literários, né? Círculos do poder intelectual e do poder político, mas só do pouquinho que eu sei, né? Alunos, né, que são juízes, que são diretores de universidades, advogados, pesquisadores, etc, etc. Só de um pouquinho que eu sei, dá para saber que infelizmente isso é muito verdade, né? Você tem lá uma posição intelectual que deveria ser preenchido por um intelectual de peso, mas aconteceu ali que o amigo do reitor, da mulher, né, conhece um cara que parece que já estudou aquilo ali, e aí eles arranjam ali uma graduação para o cara, ou uma especialização, e assim por diante. Ou se o cara já até tem a especialização, mas não tem mérito intelectual, infelizmente eu estou falando a pura verdade, né? E aí o cara se vê numa posição de suprema autoridade, né? Deixa eu ver quão longe que eu posso falar aqui pra vocês, pra não ficar fazendo fofoca. Mas eu conheço o caso, por exemplo, de um conhecido meu. Vou colocar tudo assim, conhecido, né, pra não... Mas que foi convidado para fazer aula de monitoria numa universidade nova, numa faculdade nova. E a professora titular, com todos os nomes, né, porque ela tem esse jogo político, né, então ela é pós-doutorada, etc., não chegava nos pés desse meu conhecido no que concerne ao conhecimento filosófico. Não chegava, ingênua, extremamente ingênua, né? Então ela tinha muitos diplomas, muitas relações, mas filosoficamente falando, o monitor dela, né? Não é nem um professor adjunto, né? Um monitor dela tinha um conhecimento filosófico muito mais robusto
muito mais robusto que o conhecimento dela, né? Bom, por que eu estou contando essa experiência? Para incentivar você a pensar sobre isso, né? Quanto das pessoas intelectuais à sua volta são realmente intelectuais de peso? E como que eles provam que são intelectuais de peso? Porque eles, eles vêm com uma indicação, porque eles sabem javanês, né? Isso acontece, infelizmente, mais frequentemente do que a gente gostaria que acontecesse.